Sim, Sónia, grato pelo aviso sem som. Estava o som desligado. Então, olá amigos, bem-vindos ao canal Daniel Simões. Grato, Sónia, por me avisar disso, que eu já estava aqui falando. E eu estava dizendo que nós, para estudarmos, para aprendermos coisas, devemos ter calma, devemos ter paciência, devemos ter tranquilidade para pegar em textos e ler, para ouvir outras pessoas falando, de conhecer o pensamento de pessoas que nós escolhemos ouvir para aprender coisas com elas. E nós devemos ficar assim bem felizes quando alguém se predispõe a expor e a expor-se nos meios de comunicação hoje populares, acessíveis a nós, massa, que são estes meios de comunicação virtual. E nós devemos ficar muito felizes e gratos quando alguém se disponibiliza a expor o seu trabalho e a expor-se da mesma maneira que eu faço e mostrar um trabalho mais ou menos complexo. O trabalho que eu apresento desde o meu primeiro vídeo e desde os primeiros artigos que eu posto no blog, ele é um trabalho complexo, um trabalho que tem muita documentação e muitas percepções a nível espiritual, mas muita documentação a nível físico, a nível institucional. E é uma coisa que eu já reparei que acontece comigo, mas não acontece só comigo, acontece com muitas pessoas que se dispõem a disponibilizar o seu complexo trabalho online. É haverem pessoas que acreditam que só ler o título de um trabalho ela já pegou o que é, ela já entendeu. Basta a pessoa ler o primeiro parágrafo que já entendeu. E a pessoa não se dá o trabalho de mergulhar dentro do trabalho da pessoa para poder conhecer o pensamento dessa pessoa e decidir se realmente está querendo estudar o que essa pessoa apresenta ou não. Quando a pessoa disponibiliza um trabalho que não é tão profundo, não é tão complexo, é fácil nós só ouvirmos algumas coisas, pegarmos uma coisa aqui, outra ali e conseguirmos ver mais ou menos assim o panorama de pensamento da pessoa. Mas quando existem trabalhos que são disponibilizados de uma forma mais complexa, que exigem inteligência, que exigem raciocínio, estudo profundo, dedicação para um estudo, exigem que se vá consultar as fontes que são fornecidas, um estudo apresentado assim, um trabalho apresentado assim, não pode ser visto com leveza, não pode ser visto com distância, tem que se mergulhar. E uma coisa que acontece comigo, e eu vejo acontecer com outras pessoas, são surgirem pessoas que acham que já entenderam tudo sobre ler um parágrafo, ou ler só o título de um vídeo, ou ouvir 5 minutos de um vídeo. Eu, como não faço um trabalho para ter seguidores, mas faço um trabalho para as pessoas com respeito, com muito respeito e carinho às pessoas que estudam aquilo que eu apresento, eu não gosto de trabalhar com sensacionalismo. Não gosto de mostrar logo assim muita coisa assim de início. Então, muitas vezes as pessoas têm que assistir um vídeo do início até o final para poder receber determinadas luzes, determinadas percepções. E em todos esses trabalhos, eu faço conexões entre eles todos. Desde o primeiro vídeo, desde o primeiro artigo do blog, o meu trabalho está todo interconectado. É uma rede de percepções, de pensamento lógico, de estudo, de investigação, pesquisa. Então, a pessoa que se aproxima do meu trabalho, ela deve ponderar
se ela realmente ela está percebendo da realidade daquilo que eu estou apresentando. Eu admiro a pessoa que chega perante o meu trabalho e me diz assim, Daniel, eu não concordo muito bem com uma coisa que tu está falando aí. E eu pergunto porquê? E a pessoa diz-me, eu acho isso admirável. Tá? Acho isso admirável. Porque a pessoa está estudando aquilo que eu falo, ela descobre alguma coisa com a qual ela não concorda e ela vem me mostrar. E já teve casos de eu mudar o meu ponto de vista em relação a coisas porque uma pessoa chega e diz-me, Daniel, vê lá, eu vejo isto assim desta maneira, o que é que tu achas? E eu, cara, essa visão assim é muito legal. Eu gosto dessa visão assim, eu acho que é melhor do que aquela que eu estava mostrando. Isso é muito legal, quando nós estudamos juntos. E quando eu encontro pessoas que também estudam e realizam trabalhos e vêm fazer encontros de percepções do trabalho dela com o meu trabalho, isso é gratificante, muito gratificante. Mas nós estamos sempre sujeitos a encontrar pessoas que simplesmente acham que num parágrafo pegaram tudo, pegaram o trabalho todo, né? E por isso é que eu vim fazer este vídeo. Brasil, mudança de regime, o que eu escolho fazer? Porque aquilo que eu estou escolhendo fazer, a posição que eu estou escolhendo no tabuleiro deste jogo complexo que está a acontecer agora no Brasil e não só no mundo, a posição que eu estou escolhendo tomar, ela não é uma posição neutra, não, de forma que nem dogmática. Ela é bem realista. Então, de pés assentos no chão, ela é prática, ela tem todo um lado prático e ela tem um lado de estudo teórico, é diagramado inteligentemente, pensado em estratégias de ação. Então, quando a pessoa chega para mim e me diz que eu estou sonhando, não, sim, eu estou sonhando, mas quando ela, muitas vezes, as pessoas usam esse termo, tu é um sonhador, um termo pejorativo. Que bom que eu sou sonhador, que bom que eu sou, mas eu sou um sonhador que bota em prática os sonhos, pelo menos procuro botar em prática os sonhos. Essa é a grande diferença entre um sonhador que só tem a cabeça no céu. Eu tenho a cabeça no céu, mas procuro ter os pés na terra. E hoje em dia, ter os pés na terra não é nada fácil. Principalmente encontrar o equilíbrio entre ter a cabeça no céu e os pés na terra. Então, o que eu estou escolhendo fazer, este estudo que eu tenho vindo a desenvolver em artigos, em vídeos, sobre a união, é um tema muito complexo, muito profundo e, a nível prático, é muito gratificante. Muito. Vocês ainda irão, se Deus quiser, acompanhar e aprender muito com as portas que estão sendo abertas, que eu me estou predispondo. Eu estou-me predispondo a abrir, a criar essas portas e a abrir essas portas de ações em comunidades. Se Deus quiser, vocês ainda poderão aprender muita coisa com o que eu venho trazer. Ainda há pouco tempo, foi ontem, uma pessoa que comentou comigo que perguntou-me, Daniel, como é que se faz com as mudas? Eu não sei. E eu falei à pessoa a coisa que eu já me tinha surgido em mente, que é quando eu começar a colocar em prática ações dentro da comunidade, que eu agora vou começar aqui perto de onde eu moro, e tem outra mais longe, que está querendo que eu vá lá, mas ainda não tive disponibilidade para ir, eu vou filmar tudo. Eu vou procurar até, se houver sinal suficiente, fazer transmissões em direto. Mas se não conseguir fazer em direto, eu vou filmar, vou mostrar como fazer o reaproveitamento de matéria orgânica, como criar coisas, como é que nós podemos chegar à independência. Porque o passo a passo para chegar ao fim do Estado, à independência do Estado, começa com coisas bem simples, parecem bem inofensivas. Eu costumo dizer à minha companheira que ela compra
aquilo que aqui se chama cheiro verde, que é coentro com cebolinho. E ela pega nas cabeças da cebolinha e bota dentro de um balde com água e elas voltam a germinar. E eu digo para ela, olha, isso que está aí é um perigo para o Estado. A tua cebolinha aí dentro desse copo com água é um perigo para o Estado. Porque a partir dali, se a pessoa tomar atenção e começar-se a dedicar ao estudo, se ela começar realmente a dedicar-se ao estudo, a partir daquele copinho com água, com cebolinhas, que estão voltando a nascer, ela começa a estudar, ela vai descobrir como ser independente do Estado. E quando a pessoa começa a levar esse conhecimento para outras pessoas, aí ainda mais perigoso é para o Estado. Mas é bom para as comunidades, é bom para as pessoas. Então, todo este trabalho que eu tenho vindo a desenvolver, e eu vou aqui mostrar daqui a pouco algumas imagens para trazer algumas percepções. Este estudo que eu tenho vindo a desenvolver ao longo deste ano e meio, porque já é 1 ano e meio que eu tenho o canal, e chegou agora a 1000, chegou a 1000, acho que foi ontem, aí baixou novamente o canal, para 998, aí voltou para 1000 outra vez. Eu acho que o YouTube não está querendo que este tipo de conhecimento chegue a muita gente, né? Mas tem sido assim um trabalho bem dinâmico e que tem trazido muitas percepções. É um trabalho complexo e eu ainda tenho muita coisa para trazer. O desenvolvimento deste trabalho é de muita percepção. E o trabalho que eu vou desenvolver nestas comunidades, são protótipos, digamos assim, são experiências laboratoriais que vão mostrar como é que nós podemos criar polos, pequenos polos independentes do Estado. Mas isto é muito complexo. Eu estou neste momento criando o terceiro capítulo daquilo que eu já vi que é um livro, porque eu comecei a escrever sem me aperceber que era um livro, mas neste momento eu já estou vendo que é. E eu estou escrevendo o terceiro capítulo, que é sobre a resposta, como responder à opressão do Estado, porque nós que vamos começar a trabalhar pela união, vamos começar a trabalhar em polos comunitários para tornar essas comunidades mais independentes, nós estamos a ensinar as pessoas como serem dependentes, independentes do Estado. Né? E o Estado não quer isso. E mais cedo ou mais tarde, o Estado vai reagir. Né? O Estado vai bater na porta. O Estado não quer ninguém independente dele. Né? E a pergunta que eu faço neste terceiro capítulo é como devemos responder à opressão do Estado? Porque a União, ela parte do princípio que é não violenta. Então, como é que nós devemos responder? É esse o estudo que eu estou fazendo. Não vou trazer agora os insights, as visões que eu estou escrevendo. Quando eu terminar de escrever, eu escrevo o artigo e vou fazer uma live ou um vídeo falando sobre isso. E é um estudo muito profundo, muito complexo. Imensas vezes eu me deparo com visões equiparadas ao libertarianismo. Os libertários têm ideias com as quais eu me sinto afim, mas não com tudo. Existe muito a escavar, existe um lado espiritual por trás disso, existe um lado antropológico, um lado sociológico, por trás de todas essas práticas e esses estudos que devem ser considerados. Mas é possível, sim. A posição que eu estou tomando, e é isso aqui, o título deste vídeo, mudança de regime, o que eu escolho fazer. A posição que eu estou escolhendo perante estas polarizações ideológicas que estão acontecendo no Brasil, onde as pessoas estão com medo. Umas estão com medo de um lado, as outras estão com medo do outro. E então eu vou votar neste, que é para aquele lado não tomar o poder. Não vamos votar neste, porque é para o outro não tomar o poder. E é um medo e, ao mesmo tempo, uma defesa de partidarismos ideológicos violentos. Porque todos os lados são violentos e todos os lados apelam à violência. E a posição que eu estou tomando em relação a esse jogo é uma posição
que transcende esse jogo. Porque nunca funcionou ao longo da história o caminho que está sendo trilhado aqui no Brasil. Nunca, em nenhum país, isso está funcionando. Quando parece que funciona, tudo desaba. Então nós precisamos ser criativos, nós precisamos ser sábios, nós precisamos ter coragem para encontrar soluções novas, ter a ousadia de sonhar as soluções, coisas que quando nós éramos jovens nós tínhamos a percepção, éramos rebeldes, tínhamos algumas percepções e começámos a mudar isso através de programas de controle mental que começaram a dizer, não, tu vai trabalhar e vai estudar, casa, né? Mas alguns de nós não conseguiram se adaptar muito bem a isso e resolveram começar a estudar, começaram a questionar coisas. Mas afinal, como é que o sistema funciona realmente? Cara, políticos é tudo, não vou dizer tudo, mas a política em si é muito desonesta, muito corrupta. O povo está sempre sofrendo, sempre, há milhares de anos. Cara, como é que o sistema funciona? Aí nós não aceitámos e começámos a questionar. Alguns começaram a questionar ainda bem jovens, outros começaram a questionar um pouquinho mais velhos. Mas uma dada altura, nós começámos a não aceitar o sistema como ele é. E começámos a questionar como é que isto funciona. E é isso que eu tenho vindo a mostrar nos vídeos que eu tenho vindo a apresentar, nos artigos que eu tenho vindo a escrever no blog, num emaranhado de informações que quem se dedicar a estudar vai conseguir abrir muitas portas de percepção. Porque eu, a nível do estudo físico, do estudo social, civilizacional, do sistema de controle, eu trago muito documento oficial e trago muitas instituições, tratados, acordos, documentos, muita coisa para as pessoas poderem mergulhar. Mas é preciso querer mergulhar. É preciso querer estudar. Quantos de nós estamos realmente a querer estudar para saber a verdade? Hoje as pessoas no Brasil estão... Eu entendo, muita gente está desesperada. Mas a maior parte desse desespero é programação mental. Poucas pessoas estão querendo realmente algo bom mesmo, bom. As pessoas estão querendo uma tribo que destrua a outra tribo. E quem está querendo realmente saber a verdade sobre o pano de fundo disso tudo, vocês reparem que eu sou uma incógnita tão grande para essas pessoas, para as pessoas que estão programadas mentalmente pelas ideologias políticas. Eu sou uma incógnita tão grande que um lado diz que eu sou comunista, anarquista, o outro lado diz que eu sou fascista, extremista, nazista. Ninguém consegue entender nada do que é que eu sou. Aí ficam procurando descodificar-me dentro dos filtros ideológicos com os quais eles interpretam a realidade. Isso é bem complexo para essa pessoa. Não é para mim, não. Eu estou na boa. Mas para essas pessoas é muito complexo. Elas encontrarem alguém que, como eu, não torce nem por um lado nem por outro, mas que não está neutro nesta posição. Não se coloca numa posição neutra. Define bem a sua posição em termos práticos. E descodifica, desconstrói essas programações ideológicas às quais as pessoas estão apegadas por limitação da percepção da realidade. Quem está defendendo partido político está limitado na percepção da realidade. Não está entendendo como é que as coisas estão funcionando. Está com medo, está com... Alguma coisa aí não está funcionando bem. É preciso nós termos a coragem de transcender isso tudo. E eu, ao falar estas coisas assim por introdução, digamos assim, antes de eu mostrar aquilo que eu estou querendo mostrar, estou falando e estou vendo aqui o YouTube
e vou vendo a quantidade de pessoas que entra, aí ficam ouvindo, mas aí elas vão sair. E eu continuo falando estas coisas. É para aquele que não está pronto para ouvir, saia. E fiquem só aqueles que ficam prontos para ouvir. Porque alguns entram de início só naquela emoção de vou entrar, aí o Daniel botou um vídeo, vou entrar. Aí ele começa a ouvir, aí começa a não gostar que eu esteja desconstruindo as programações mentais nas quais ele está funcionando e a percebendo a realidade. Aí ele começa a ficar um pouco nervoso e a não conseguir me ouvir muito bem, e aí sai. Por isso é que eu fico assim uns 15 minutos, 20 minutos, fazendo uma introdução para contextualizar todo o assunto, mas também para filtrar um pouco quem é que ouve, quem é que está ouvindo. E eu vou compartilhar aqui com vocês a tela. E nós vamos aqui ver um artigo que eu postei hoje, que eu não sei se toda a gente teve a oportunidade de ver. Eu não tenho colocado muita coisa, não tenho falado quase nada sobre política, mas eu tive acesso a uns documentos que eu achei que deveria fazer o registro disso. E no Brasil, a opressão do Estado está sendo legalizada e a ditadura intensifica-se. Como? Isto é bem delicado. Isto, como eu digo aqui, este é o lado da moeda que a massa populacional defensora de ideologias políticas e de políticos messias não tem capacidade de ver. Eu aqui procuro logo filtrar, definir bem quem é que está pronto para receber esta informação. Como eu já disse, eu não estou fazendo trabalho para massas. Eu estou fazendo trabalho para pessoas que têm capacidade intelectual e têm vontade de saber a verdade e de conseguir estudar, de ir ao detalhe. Porque o estudo, o verdadeiro estudo das coisas maiores, não pode ser feito por mentes medíocres que se associam a qualquer ideologia tribalística. Eu defendo a liberdade de expressão, a liberdade de crença, a liberdade de pensamento de cada pessoa. Mas aqui, o meu trabalho, eu estou focando cada vez mais na união como solução para a humanidade, para todos os problemas da humanidade. Quem quer se associar a ideologias tribalísticas, opinitivas, ideológicas, não está no lugar certo, a não ser que esteja questionando aquilo que acredita. Se estiver questionando aquilo que acredita e estiver se abrindo para ouvir aquilo que eu estou falando, para ponderar se é verdade ou não, então está no lugar certo. Mas se está aqui defendendo tribalismo definitivo, ideologias políticas, políticos messias, salvadores, então não está no lugar certo. Porque aqui vai ser um choque com as suas programações mentais. Por isso é que eu digo, este é o lado da moeda que a massa populacional defensora de ideologias políticas e de políticos messias não tem capacidade de ver. O jogo de bastidores que continua acontecendo independentemente de qual partido ou político esteja no poder do Brasil. E tem pessoas que não aceitam isto. Tem pessoas que continuam resistindo e vêm me dizer não, mas é que se for o outro, a coisa não vai ser melhor. Ela não entende que por trás está sendo, os acordos já foram todos feitos. Ela não entende, não importa quem é que vai para lá. Mas tem um que está definido para ir para o poder aqui no Brasil, que é o Bolsonaro, e isso já está definido desde 2017. Mas se fosse outro que tivesse sido escolhido, de outro partido qualquer, a linha ia ser a mesma, porque os acordos estão sendo feitos. Mas as pessoas não querem ver isso. Elas têm medo de ver e ficarem perdidas sem saber onde é que se onde agarrar no meio da tempestade. Porque no meio da tempestade, qualquer tronco que esteja flutuando, a pessoa agarra-se para não se afogar. E é o que está a acontecer aqui no Brasil. As pessoas estão a haver uma tempestade ideológica e energética tão grande que as pessoas não sabem onde é que são de agarrar. A tempestade está grande demais. Aí agarram-se em qualquer coisa. Eu tenho que me agarrar em alguma coisa. Aí agarram-se ou no Bolsonaro, ou agarram-se no PT, ou agarram-se no Ciro. Agora não. Eu já não tenho grande possibilidade. Vão ter que se agarrar de um lado ou do outro. Aí alguns dizem, não, eu vou ficar neutro no meio disto tudo. É outro tronco que está flutuando no meio da tempestade.
Só que eles não estão querendo ver. E o jogo de bastidores continua acontecendo independentemente de qual partido ou político esteja no poder no Brasil. Copiando o modus operandi internacional, o Brasil está incluindo o termo terrorismo em propostas de lei que ainda não existe, quando ainda não existe um acordo nacional e internacional sobre tudo o que pode ser definido como terrorismo. Isto é muito sério, isto que eu venho trazer aqui. E é muito mais sério do que a maior parte das pessoas consegue entender quando lê. Elas podem ler este artigo todo e não entender. Mas a esta altura do campeonato, agora, eu já estou aqui falando já há praticamente meia hora, só está ouvindo as pessoas que têm capacidade para entender. Isto aqui que nós estamos aqui vendo é a abertura, aqui no Brasil, para os caras criarem uma ditadura. Aqui é. Porque o termo terrorismo, tanto a nível nacional quanto internacional, não tem uma definição. Isso é uma coisa incrível, nós sabermos disso. Não existe uma definição coerente que toda a gente aceite sobre o que é terrorismo. Uns definem de uma maneira, outros definem de outra. E o que é que acontece? Criam-se listas de atos que são considerados terrorismo. Mas essas listas não combinam, porque uns acreditam que uns atos são considerados terrorismo e outros dizem que não, que isso é enquadrado noutro tipo de classificação criminalística. E o que nós vamos aqui ver é que essa lista ela pode ser alterada conforme o Estado se sinta ameaçado ou não. Então, uma coisa que não era considerada terrorismo, mais adiante ela pode vir a ser considerada terrorismo. E aí começa a grande opressão. E a opressão maior que hoje vai começar a acontecer vai ser através da internet. Porque na internet estão pessoas como eu expondo os detalhes do sistema de controle. Que antes, antigamente, esses detalhes não eram tão descortinados, não eram tão detalhados para, assim, liberados para toda a gente, quem quer ver. E então, isto que eu estou fazendo, será que poderá no futuro vir a ser classificado como terrorismo? Porque o que eu estou trazendo é esclarecimento legislativo, esclarecimento de tratados e acordos nacionais e internacionais, esclarecimento constitucional. É esclarecimento sobre a máquina do sistema. Será que isso pode vir a ser considerado terrorismo? Então, apesar da proposta de lei que iremos estudar aqui, procurar descrever o que é terrorismo, a inclusão de um termo tão subjetivo em propostas de leis e leis faz surgir a possibilidade das autoridades definirem como terrorismo tudo o que for visto como uma ameaça ao seu poder cada vez mais absolutista. E o projeto de lei que nós vamos olhar é o projeto de lei 5.065 de 2016, que tipifica atos de terrorismo por motivação ideológica, política, social e criminal. E sempre tem o link. Sempre tem os links de acesso para entrar dentro, como podem ver aqui. Aqui aparece um link. Como podem ver, aí é o link da Câmara dos Deputados e podem abrir o projeto de lei aqui para consultar. Eu fiz um print dele, está aqui. Este projeto de lei, para tipificar atos de terrorismo, ele foi agora novamente mencionado, agora em 2018, por um requerimento, o requerimento 89.072, desculpa, 8.972 de 2018. Esse requerimento exige urgência para a apreciação desta proposta de lei, que tipifica atos de terrorismo por motivação ideológica, política, social e criminal. Mas por que eles estão requerendo urgência para esta apreciação? Porque se esta proposta de lei for aprovada, nós vamos olhar aqui embaixo um pouquinho, se esta proposta de lei for aprovada, ela entra já em vigor quando o próximo governo tomar posse. E o próximo governo já terá nas mãos uma lei que define o que é terrorismo. E, havendo uma definição sobre o que é terrorismo, aqui no Brasil, as pessoas podem ser classificadas como terroristas. Agora, que tipo de ações poderão ser classificadas como terroristas?
Nós vemos que o requerimento, também fiz um print, está aqui, assinado por várias pessoas, PTB, PSB, PRB, PD e sei lá, MPB, não entendo o que é isto aqui. Mas pronto, PR. O perigo para a liberdade de expressão, para a liberdade de crença, para a liberdade de pensamento, para a liberdade de ir e vir e para diversos outros tipos de liberdades, direitos e deveres, o perigo revela-se quando descobrimos que ainda não se chegou a um acordo nacional ou internacional sobre a definição de terrorismo. Ou seja, não existe uma lista nacional ou internacional do tipo de ações que possam ser consideradas como terrorismo. Ou seja, classificadas como terrorismo. Assim, focando o caso do Brasil, qualquer tipo de ação pode ser posteriormente inserida na lista de ações classificadas como terrorismo, na lista que é proposta pela PL. Ou seja, a PL, como nós vamos ver aqui um pouco mais adiante, eu não sei se eu botei aqui, mas nós podemos abrir. Vou já abrir aqui para nós olharmos. Em seguida. A PL, ela apresenta uma lista de uma série de atos que podem ser considerados terroristas. Mas eu aqui advirto que qualquer tipo de ação pode ser posteriormente inserida na lista de ações que são classificadas como terrorismo na proposta de lei. No meu livro Educação de Paz, Despertar Social e Despertar Espiritual versus Prisão Mental e Hipnotismo de Massas, que podem acessar gratuitamente neste link, é só acessar aqui ao link do blog, entram no blog, vêm aqui e têm acesso ao livro gratuitamente. Nesse livro, eu mostro, apesar das múltiplas definições do que é o terrorismo, nenhuma definição que alguém tenha feito sobre o que é terrorismo ganhou aceitação universal. Isto foi dito dentro do Departamento de Estado dos Estados Unidos em um relatório sobre o terrorismo mundial em 2000. Basta procurar e encontram. Nunca houve uma definição consensual sobre o que é terrorismo. Nas palavras de Richard Betts, diretor do Instituto de Estudos de Guerra e Paz da Universidade de Colômbia. Eu sei o que é quando vejo. Olha-me esta frase. Eu sei o que é quando vejo. Como é que onde é que isto se encaixa em termos legislativos, né? Michael Kinsley, Magazine Slate, definindo terrorismo usando a mesma definição de Potter Stewart referente à obscenidade. Ou seja, Potter Stewart usou este termo aqui em relação à obscenidade, mas Michael Kinsley está usando em relação ao terrorismo. Eu sei o que é terrorismo quando vejo. Ainda assim, não havendo uma definição comum nacional e internacional do que é terrorismo, nem que tipo de ações podem ser classificadas como terrorismo, o Estado, posteriormente à aprovação da lei, poderá fazer emendas legislativas na mesma lei e incluir o que quiser em tal lista. Ainda assim, tal termo também faz parte dos acordos bilaterais de cooperação feitos entre o Brasil e os Estados Unidos. Reparem bem o que é que eu estou aqui a dizer. O termo terrorismo faz parte de acordos bilaterais de cooperação feitos entre o Brasil e os Estados Unidos. Estes acordos de cooperação, eles não têm nada a ver com a campanha política que está a acontecer aqui no Brasil. Todos esses tratados e cooperações, acordos bilaterais, eles são uma coisa feita à margem de quem é que vai para o poder, não interessa quem é que vai para o poder. O tipo de sociedade que está sendo criada aqui no Brasil é uma sociedade globalizante, está começando a ser igual em todo o mundo. Existem lutas de poderes nas grandes instâncias do poder. Eles também entram em luta para ver quem é que se senta lá. Mas o molde, o tipo de sociedade que está sendo criada é a mesma. E os acordos bilaterais de cooperação, eles já existem, já foram assinados. Apesar da PL número 5065 de 2016 não mencionar as manifestações de liberdade de expressão, quer nas ruas, quer na internet, reparem bem o que é que eu estou a dizer. A PL, ela não menciona as manifestações de liberdade de expressão nas ruas e na internet. Vale a pena lembrar que é mencionado na lei número 13.260, 16 de março de 2016. Essa lei está anexada à PL que nós estamos estudando. Essa lei que está anexada à PL que nós estamos aqui estudando, que é a PL 5065 de 2016, essa lei diz: o disposto neste artigo não se aplica, ora bem, não se aplica
à conduta individual ou coletiva de pessoas e manifestações políticas, movimentos sociais, sindicais, religiosos, de classe e ou de categoria profissional, direcionados por propósitos sociais ou reivindicatórios, visando a contestar, criticar, protestar ou apoiar, com o objetivo de defender direitos, garantias e liberdades constitucionais, sem prejuízo de tipificação penal contida em lei. Ou seja, de uma certa maneira, esta lei está protegendo, digamos assim, a liberdade de expressão e de manifestação. Mas a pergunta é, será que essa liberdade de expressão e de manifestação, ela existe realmente? Porque se ela existisse realmente, por que é que alguns movimentos recebem opressão da polícia e outros não recebem? Então, digo que espero que jamais alterem este detalhe legislativo, respeitando a Constituição brasileira. Título 2 dos Direitos e Garantias Fundamentais, capítulo 1 dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, artigo 5º. Ora, quem não está pronto para estudar profundamente o sistema onde está inserido, não conhece a Constituição. E conhecer a Constituição brasileira é um must, como se diz em inglês. É um requerimento que as pessoas deveriam ter. Ou seja, nas escolas as crianças deveriam aprender sobre a Constituição brasileira. Elas deviam estudar o que é a Constituição e certas coisas que lá estão. O que nós vamos aqui dar uma olhada, porque é importante o brasileiro conhecer a Constituição brasileira, e eu duvido que a maior parte dos brasileiros que andem se manifestando nas ruas, como foi agora estas manifestações imensas a defender o Bolsonaro e também o Haddad, né? Porque agora o movimento é dos dois lados, eu duvido que 5% destas pessoas conheçam a Constituição brasileira. Eu, que sou português, conheço a Constituição brasileira melhor que a maior parte dos brasileiros. E isso é uma coisa que o brasileiro deve examinar. Tá? Então, o que nós vamos aqui olhar é o título 2 dos Direitos Fundamentais, que fica é já aqui no início. Então, o título 1, os princípios fundamentais, o que é o Brasil, né? E o título 2, né? Dos direitos e garantias fundamentais. Vou aumentar aqui um pouquinho mais, para que nós consigamos ler. E o artigo 5º fala sobre os direitos e deveres individuais e coletivos. Isto é muito importante. A parte das pessoas não sabe qual é os direitos e os deveres individuais e coletivos que existem no Brasil. Mas o artigo 5º ele garante muito a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, a liberdade de ir e vir. E é grande. O artigo 5º é grande. Ele tem muitas alíneas, muitas, e em todas elas existe um direito que é IDV que é garantido. Como, por exemplo, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Ninguém será obrigado a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano e degradante. Ora, este capítulo aqui, esta linha, digamos assim, ela, hoje em dia, ela deve ser bem exaltada. Eu não vi ninguém exaltando isto aqui, porque as pessoas ficam respondendo a algumas coisas que são faladas, como, por exemplo, o Bolsonaro, né? Ele defende a tortura, como já foi visto em vídeos, e as pessoas respondem emocionalmente. Eu não vejo ninguém referir aqui esta linha 3 do artigo 5º da Constituição, porque está aqui. Ninguém será submetido à tortura. Aí nós vamos examinar que o general Mourão está querendo mudar a Constituição. Mas isso já o Haddad também falou, mudar a Constituição. E por que é que eles querem mudar a Constituição? Por que é que eles querem tirar daqui? Repara que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Nós podemos ser anónimos na manifestação do pensamento, ou seja, eu não tenho que dizer o que é que eu estou pensando, tenho direito de pensar anonimatamente, e é livre a manifestação do pensamento. Se é livre a manifestação do pensamento, nós devemos pensar, por exemplo, em plataformas como o YouTube, que hoje são plataformas super importantes que moldam a opinião pública de diversos países e a nível mundial, e
simplesmente eles escolhem o que é onde excluir ou não, restringem a visualização de assuntos que não convêm tanto às políticas deles, que as pessoas vejam. E então algumas pessoas dizem assim, sim, mas é uma propriedade privada. Pois, só que essa propriedade privada hoje em dia está tendo um impacto enorme na formação da opinião pública. Então nós devemos examinar bem se essa empresa privada, ela como é que eu ia dizer, ela poderá censurar as pessoas assim. Até onde é que as normas internas da empresa devem ser aplicadas? São questões que devem ser debatidas. Eu não estou querendo responder aqui. Agora, o que eu acho é que na dimensão que o YouTube e o Facebook já têm, em termos de opinião pública e disseminação de ideias, não podem estar a censurar. Isso é a minha visão. Não podem estar. As normas da empresa, elas têm que ser transcendidas. E nós olharmos aqui para estes princípios constitucionais. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo e continuar. Quem quiser vir aqui, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício de cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção de locais de culto e suas liturgias. Quem quiser, leia. Porque aqui está dito o princípio constitucional brasileiro. Então, o que eu digo é que espero que jamais alterem este detalhe legislativo, né, que nos garante a nossa liberdade de expressão e de manifestação, respeitando a Constituição brasileira. Nessa parte nós estivemos vendo. Eu sugiro que vocês depois vejam também aqui este vídeo, que é o Fórum Permanente de Segurança Brasil-Estados Unidos. Pouquíssima gente conhece isto e ouviu falar sobre isto. Os meios de comunicação social não deram destaque a isto, apesar de ser algo extremamente importante. É um acordo, uma bilateralidade existente entre o Brasil e os Estados Unidos para prevenir crimes que envolvem as duas nações, principalmente aqueles cometidos pela internet. Então o Brasil e os Estados Unidos lançam um fórum permanente para a segurança pública. É um fórum permanente que ele está constantemente a acontecer. É mais uma das reuniões anuais dos poderes, né? Então, segundo o comunicado conjunto distribuído no fim da tarde de hoje, isto no dia 22 de maio de 2018, o Fórum Permanente da Segurança do Brasil e dos Estados Unidos, tem por objetivo criar condições favoráveis para a articulação interagências entre as agências do Brasil e dos Estados Unidos e o desenvolvimento de estratégias operacionais em torno de 6 áreas temáticas pré-definidas: narcotráfico, tráfico de armas, delitos cibernéticos, lavagem de dinheiro e crimes financeiros e terrorismo. Lá vem esta palavra, é ela que eu estou destacando este artigo, ela sendo usada num acordo bilateral. Ora, nos Estados Unidos existem diversas instituições com definições diferentes sobre o que é terrorismo. No Brasil já está uma proposta de lei, esta que nós estivemos vendo aqui em cima, que tem uma lista de outras propostas do que é terrorismo. Há pouco eu não abri, eu vou aqui abrir, nós podemos dar uma olhada. Quem quer aprender, lê, estuda e aprende. Opa, não está aqui, espera aí que eu vou aqui. Onde está? Aqui. Vou abrir aqui. Está aqui a proposta de lei. Esta proposta de lei pode ser baixada no site da Câmara. Eles fazem uma descrição do que é terrorismo. São algumas páginas, diversas páginas, fazendo essa descrição. Ou seja, o artigo passa a vigorar com a seguinte redação: sabotar o funcionamento ou apoderar-se com violência grave, ameaça à pessoa ou servindo-se de mecanismos cibernéticos. Aí está, começa a descrição. Nesta proposta de lei, eu não encontrei nada que eu discorde. Estou dizendo, nesta proposta de lei, eu não encontrei nada que eu discorde de classificação como terrorismo. Agora, o problema que eu vejo é que existe o potencial de acrescentar coisas a esta lista
depois da lei ser aprovada e dela entrar em vigor no novo regime que está vindo para o Brasil. Esse é que é o perigo. É acrescentar novas coisas a esta lista. E as pessoas começarem a ser terroristas, por exemplo, por isto que eu estou aqui fazendo. Que é esclarecer. Eu não estou falando... nada disto que eu estou aqui falando é fake news. Se for fake news, então a Câmara dos Deputados está lançando notícias que são falsas. E são os canais de televisão que estão lançando notícias sobre reuniões que não aconteceram, são falsas. Porque eu estou mostrando todos os links e todos os links são de caráter oficial. Mas será que eu, ao estar a fazer isto, eu posso ser considerado um terrorista? E se eu for considerado um terrorista, o que é que me poderá acontecer por eu estar a divulgar este tipo de conhecimentos? As recentes referências à cooperação entre Brasil e Estados Unidos em relação à segurança e ao combate ao crime iniciaram-se em 2016. Olhem bem, estas cooperações, elas já começaram em 2016. Elas não têm nada a ver com os partidos e os políticos que estão entrando para o governo. Isso aí é o jogo para o povo ver e para o povo não olhar para estes detalhes que eu estou aqui mostrando. Isto começou em 2016 com os Jogos Olímpicos realizados no Brasil e estendeu-se até 2017. Em 2017, esta notícia é de 2017, acordos entre o Brasil e os Estados Unidos reforçam o combate ao crime transnacional, com foco na repressão ao tráfico de drogas, de armas e até de pessoas, além da repressão de crimes financeiros. Brasil e Estados Unidos ratificaram acordos bilaterais, e eu chamo a atenção a esta palavra bilateralidade, bilaterais, nós vamos ver ela daqui a pouco. Quando observa a censura, e estes links são de trabalhos que eu fiz aqui no blog, lá está, eu estou sempre fazendo rede, conexão entre informações para as pessoas terem mais informação e mais para poderem ver o panorama cada vez mais. Quando observa censura e limitação de conteúdo publicado em plataformas como o YouTube e o Facebook, pergunto: será que a liberdade de expressar ideias, pensamentos, opiniões e pontos de vista poderão ser considerados atos de terrorismo no futuro? Se esta lei for aprovada, será que nós expressarmos as nossas ideias, pensamentos, opiniões e pontos de vista podem ser considerados atos de terrorismo? Porque nós sabemos muito bem que se uma ditadura for instaurada, liberdade de expressão começa a ser muito limitada. Considerando tudo o que já revelei no meu trabalho sobre a instauração de um governo mundial baseado no controle tecnológico biométrico absoluto, com os dados de todos os cidadãos armazenados em bancos de dados nacionais e internacionais interligados, olhem bem, tudo o que eu já falei no meu trabalho sobre a instauração de um governo mundial baseado no controle tecnológico biométrico absoluto, com os dados de todos os cidadãos armazenados em bancos de dados nacionais e internacionais interligados, facilmente deduzimos onde esses acordos bilaterais podem chegar se tomarmos os acordos, se tomarmos como exemplo os acordos entre Portugal e os Estados Unidos. Deixem-me beber água, por favor. Porque estes acordos bilaterais de cooperação já foram feitos entre Portugal e os Estados Unidos e outros países. E eu mostro isso também no meu livro. Continuando a descer a toca do coelho, isto já faz parte do livro que eu escrevi. Descobrimos no site da Department of Homeland Security, ou Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos da América, em 2009, Portugal fez um acordo para engajar na cooperação de prevenir e combater o crime de parceria com aquele país, ou seja, os Estados Unidos, de trocar informações biométricas dos cidadãos. Olha bem, eles ficam trocando informações biométricas dos cidadãos, os Estados Unidos e Portugal. Ou seja, os dados biométricos dos cidadãos portugueses podem já não estar apenas em Portugal. E isto é um print que eu fiz do próprio site, do Homeland Security. Um release desse acordo pode ser encontrado no site, que é este print que eu fiz, está aqui o link, e um PDF do acordo podem encontrar neste link. Vamos examinar o que diz algumas passagens de tal documento. O documento explica que o propósito do acordo é prevenir, combater, detectar, reprimir e investigar crimes. Está em inglês, eu não vou estar a traduzir.
As informações pessoais a serem partilhadas entre os dois países, olhem bem, as informações a serem partilhadas entre os dois países deverão incluir se disponíveis, aí, sobrenome, primeiros nomes, nomes de formação, outros nomes, formas alternativas de pronunciar os nomes, sexo, data e local de nascimento, nacionalidade, número de passaporte, número de outros documentos de identificação, impressões digitais, descrição de alguma condenação. E a lista continua. Isto foi só o que eles mostraram aqui. Todos os dados, se for requisitado para alguma coisa, tudo, a vida toda da pessoa, porque os caras sabem mais de nós do que nós mesmos. Tudo é compartilhado. Mais adiante, abrem-se as portas para os governos de ambos os países fazerem o que quiserem com tal de acordo, ao acordarem, sem grandes detalhes, que o fornecimento de informações pessoais e outras, de forma a prevenir, olha bem, de forma a prevenir ofensas criminosas e terroristas. Como assim? Prevenir? Estamos a trabalhar o pré-crime. Já viram aquele filme Pré-crime de Tom Cruise? Pode ser baseado em circunstâncias particulares que não são previstas no documento. Olha bem, o compartilhamento dos dados dos cidadãos entre Portugal e os Estados Unidos, eles podem ser feitos para prevenir ofensas criminosas e terroristas. Olha, não existe uma definição de terrorismo. E isso pode ser baseado em circunstâncias particulares que não são previstas no documento. Quais são essas circunstâncias particulares? Quer dizer, olha a subjetividade destes acordos. Os caras querem controlar completamente as pessoas. Eles usam estes termos bem subjetivos. Que mostrem que o indivíduo em questão irá cometer. Ei. Ou cometerá terrorismo. Olha bem. O que é que eles poderão ver, por exemplo, num indivíduo que irá cometer o terrorismo? Existem algumas coisas assim, mais evidentes, né? O cara tem umas bombas em casa e os caras já ouviram umas conversas dele, ok. Né? Mas existem pessoas que podem começar a ser incluídas nestas listas, simplesmente porque estão abrindo a boca. Então essas pessoas, o partilhamento dos dados biométricos dessas pessoas poderá ser sobre indivíduos que mostrem que irão cometer ou cometerão o terrorismo, ou ofensas relacionadas com o terrorismo, ou ofensas relacionadas com algum grupo ou associação terrorista. Sempre o termo subjetivo. A abrangência do leque da qualidade de ações que os governos e as agências governamentais de ambos os países fica amplamente aberto quando descobrimos que não existe um consenso nacional entre as diversas instituições oficiais e não oficiais e muito menos internacional para a definição do termo terrorismo. Fechamos o círculo, ou começámos a mostrar lá em cima. Por isso, vamos subir aqui para o início, por isso é que os caras criaram esta proposta de lei, é uma proposta que vai tipificar atos de terrorismo. Ele vai dizer o que é que são atos de terrorismo por motivação ideológica, política, social e criminal. E estão com urgência ao apresentar este requerimento, que isto seja aprovado. Para quê? Para poder criar todo este leque de controle tecnológico, biométrico, absoluto, nacional e internacional. Eu já mostrei, noutros artigos, que existe um programa internacional que é o ID 2020, que pretende classificar, fazer o levantamento dos registros biométricos de todas as pessoas do planeta. O Brasil comprometeu-se a fazer o registro biométrico de todos os cidadãos até 2022. Ou seja, houve uma extensão do prazo de 2020 para 2022, aqui no Brasil. E o povo acha que quem está mandando alguma coisa nisto e quem vai fazer alguma mudança vão ser os políticos. Cara, o que está a acontecer aqui nas bases, por exemplo, numa favela com gangues, e o trabalhador que sai e tem violência das drogas, tudo isso aí, cara, é só para as pessoas não verem o que é que está a acontecer. Não vê o traficante, que está sendo uma peça importante para simplesmente implantar o medo nas pessoas e criar climas de tensão, para que isto não se veja, isto que eu vos estou aqui mostrando, e os caras poderem implantar um sistema de controle, um governo mundial. Então até o traficante, que é um cara que possivelmente está-se a achar que é um cara que está fazendo resistência ao sistema, porque está lá em cima no território dele com armas, o cara está sendo usado. O cara está sendo usado. Eu acho que se o traficante
despertasse a consciência dele de pensar assim, cara, estes políticos, os caras estão me usando para eles se darem bem. Será que o traficante ia gostar disso? Eu já usei essa estratégia com estudantes aqui, numa escola aqui perto, onde eu tive de fazer um trabalho. Quando eu comecei a mostrar, eles queriam ser todos espertos para cima de mim. Aí eu comecei a mostrar a eles que o pensamento deles não era deles. Não gostaram nada de descobrir isso. Mas aí começaram a ter mais respeito por mim. Podemos terminar aqui? Não, não vamos terminar não. Aqui, ainda tem esta apresentação. Aqui. Na visita do Bolsonaro, continuando, na visita do Bolsonaro ao Conselho das Relações Externas dos Estados Unidos em 11 de outubro de 2017, Sarah O'Neill, diretora do Programa de Estudos para a América Latina e companheira sénior de David Rockefeller, sondou diversas vezes o candidato à presidência do Brasil se poderia contar com este para garantir a bilateralidade Brasil-Estados Unidos. Bilateralidade esta imensas vezes mencionada no Fórum Permanente para a Segurança Brasil-Estados Unidos. Eu já fiz artigo e vídeo mostrando, falando sobre isto, tanto que depois eu postei aqui o vídeo que eu fiz. Bilateralidade, prática de acordos feitos entre duas partes, neste caso entre o Brasil e os Estados Unidos, em diversas áreas, política, social, económica, legislativa, militar. Olha bem, o Bolsonaro foi ao Conselho das Relações Externas dos Estados Unidos, encontrou-se com a Sarah O'Neill, isto em 2017, encontrou-se com Sarah O'Neill, que é diretora do Programa de Estudos para a América Latina e companheira sénior de David Rockefeller, que já desencarnou o David Rockefeller, e ela foi sondar ele se poderia contar com ele como presidente para garantir a bilateralidade do Brasil e dos Estados Unidos, para que os tratados e acordos que têm vindo a ser assinados entre o Brasil e os Estados Unidos se manterem, serem reforçados. Mas reparem bem, ninguém veio aqui ao Brasil perguntar isso a ele. O cara teve que ir lá. O Bolsonaro teve que ir lá. No vídeo. O cara fica todo contente, todo achando que é importante, porque foi ao Conselho das Relações Externas dos Estados Unidos. Neste vídeo aqui eu mostro o que é esse Conselho das Relações Externas dos Estados Unidos, para quem não tem conhecimento. O Bolsonaro foi lá achando-se que era o bababá da história. Mas o cara foi lá subjugado. Porque se ele fosse muito importante, eles é que tinham vindo aqui ao Brasil entrevistar ele, tinham enviado um representante para perguntar. Porque esta Sarah O'Neill, ela não é política, ela é o quê? Ela é diretora do Programa de Estudos para a América Latina. Preciso ver a dimensão da coisa. O Brasil está subjugado completamente. E aquele que vai ser o presidente teve que ir lá para dizer, sim senhor, nós vamos manter este acordo, os acordos com os Estados Unidos, nós vamos continuar subjugados aos Estados Unidos para garantir essa bilateralidade. Eu concluo dizendo que isto é o Brasil perdendo a pouca soberania que tem e o povo apoiando em massa os traidores da pátria que entregam a nação nas mãos imperialistas que jamais deixaram de vampirizar o país. Aí a pessoa que ouviu falar isto, que apoia o Bolsonaro, a pessoa diz, este Daniel é comunista. Aí, se eu começar a mostrar as coisas que eu já falei contra o comunismo, aí o comunista que me tiver ouvido diz assim, este Daniel é fascista nazista. Aí ficam sem entender. Meus irmãos, eu estou descodificando o teatro que está a acontecer por trás disto tudo. Este jogo imenso que está a acontecer por trás disto tudo. Enquanto vocês, meus irmãos, estão perdendo tempo apoiando candidatos políticos, enquanto estão perdendo tempo apoiando, os caras estão manipulando toda a população brasileira. Né? Isso é uma coisa que é... A mim, eu que sou de Portugal, eu vejo o Brasil como país irmão, eu gosto muito do Brasil. Eu gosto muito da terra, dos brasileiros, e isso dá-me tristeza. Não? Assim como me dá tristeza ver Portugal subjugado a esses caras. Porque Portugal também está subjugado. Só que em Portugal já acabou a energia viva de movimento de transformação. O povo está lá, não tem energia para fazer mudança nenhuma, de nada. Nada. Aqui não, aqui no Brasil existe todo
uma energia vital de movimento de transformação. Só que está sendo tudo controlado, cara. E isso é muito triste estar aqui a ver isso, a assistir a isso. É qualquer coisa assim, sabe? É muito forte. Então, por isso é que eu vejo, eu escolho. Que o único caminho que existe, que eu vejo para nós sairmos desta situação, é nós semearmos no coração e na consciência das pessoas o sentimento de união. E mostrar em termos práticos, que é isso que eu mostro em comunidades, e vou começar agora a fazer um projeto, e pela primeira vez eu vou começar a apresentar relatório em vídeo desses projetos que eu faço. Eu mostro como é que nós podemos transcender essa problemática e sermos independentes do Estado. E quanto mais de nós despertarmos essa consciência a nível no coração, na consciência e em termos práticos, mais força isto tem. Isto é muito sério. Isto que eu estou trazendo aqui parece uma coisa simples, assim, em termos de união. Não é uma coisa fácil. Não é fácil. É muito complicado. Nós conseguimos chegar a esse nível. É muito complexo, mas é um termo prático. Nós precisamos assumir essa posição. Nós, aqueles que querem realmente solução. O Divino Mestre Jesus já veio trazendo isso. Amai-vos uns aos outros. O que é isso? Senão união. Não tem mais com essa história. É amai-vos uns aos outros. Os mestres todos têm vindo a trazer isso. Os verdadeiros mestres espirituais têm vindo a trazer e têm vindo a mostrar-nos que nós somos mestres de nós mesmos. O poder de transformação está em nossas mãos. Porque se eles pudessem mudar alguma coisa, se mestre pudesse mudar alguma coisa, já tinha mudado. Tinha mudado há 2000 anos. Jesus veio aqui e as coisas continuaram iguais. Porquê é que continuam iguais? Só nós podemos mudar. Eu faço a minha parte. Quando eu desencarnar, o mundo interior que eu estou criando em mim mesmo será o meu céu. Tudo depende do que estamos criando em nós mesmos. O que eu estou criando em mim. Mas isso já começa a entrar para um outro nível mais espiritual. E este vídeo é mais mundano. E começamos este vídeo com... Chegamos às 20 pessoas assistindo e estamos agora oscilando entre as 10 e as 11. O povo não aguenta. Quem aguenta? Quem aguenta? A carga não é leve, não. E eu vou ler o que vocês estão aqui escrevendo. Boa noite, Sónia. Boa noite, Luísa. Boa noite, Ellison. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Recato. Esse nome parece maia ou azteca. Comecemos então a Revolução das Cebolinhas. É mesmo, a minha companheira já começou. E a Revolução das Cebolinhas. Boa noite, Daniel. A Sónia pergunta: quais nossas ações individuais e coletivas frente ao que nos é apresentado nesse cenário? Essa é a pergunta. O que nós estamos a fazer? A maior parte das pessoas, Sónia, escolhe aliar-se a uma das tribos opinitivas, a uma das tribos ideológicas. A maior parte das pessoas é o que está fazendo. Eu estive vendo entrevistas de pessoas dizendo: não, eu vou votar no Bolsonaro porque eu não quero mais o PT. O meu voto é anti-PT. Ela não tem noção do que é que ela está votando. Aí outra pessoa diz assim: não, eu vou votar no PT porque não quero o Bolsonaro. E também pergunta a mesma coisa a essa. Você não tem noção no que é que está votando? Voltar a votar novamente no PT? É complicado. Muita falta de consciência destes bastidores que eu tenho vindo a mostrar ao longo de tantos vídeos e tantos artigos no blog. As pessoas não têm consciência do como é que funciona realmente o sistema. Elas não têm. Hoje em dia, nós falamos com alguém, parece que toda a gente entende de política, toda a gente está entendendo como é que o sistema funciona. Mas quando a gente olha bem, está tudo a nadar, está tudo a boiar. Ninguém está entendendo nada, está tudo em emoção, repetindo as frases que vê nas redes sociais. Essencialmente é isso.
É o que eu vejo. As pessoas, quando falam comigo, essas pessoas que estão programadas mentalmente pelas ideologias partidárias e políticas, elas só ficam repetindo as frases que elas ouvem, elas não têm um pensamento próprio. Não existe uma linha de raciocínio delas. Isso é muito interessante e ao mesmo tempo bizarro. Bizarro. Não é? Bizarro. As pessoas não têm um pensamento próprio. Porque se elas tivessem um pensamento próprio, elas iam procurar ver como é que a coisa funciona mesmo. E quando elas descobrissem como é que a coisa funciona, elas não iam apoiar ninguém deles. Boa noite, Rosana, também. O Daniel diz, Daniel, já pensou alguma vez que se você falasse apenas sobre assuntos espirituais, esses mesmos que tem trazido, e não falasse sobre o sistema de controle, a receptividade seria outra? Daniel, eu já pensei foi abrir uma igreja, meu irmão. Ainda hoje eu já diversas vezes que eu brinco, cara. Eu deveria abrir uma igreja com a conversa que eu tenho, cara. Eu acho que ia arrastar multidões, tal. Ia ser muito melhor, né? As pessoas iam ficar assim, iam adorar ouvir aquilo que eu estava falando, né? Só que eu, Daniel, eu não estou fazendo só uh, trabalho espiritual, porque é preciso as pessoas descodificarem o sistema onde elas estão, porque a vida, a realidade aqui, na Matrix, ela ainda é dual. Ainda existe o positivo e o negativo. E nós precisamos entender a profundidade do negativo para nós conseguirmos examinar em nossa mente, examinar o que é a real natureza espiritual. Porque se nós não entendermos quando a programação mental, de controle mental e espiritual se manifestar em nós não vamos reconhecer a ilusão da realidade. E então é preciso descodificar as programações de controle mental profundamente. E essas programações, elas têm origem em instituições e em personagens. E é isso que é preciso. Por isso é que eu faço este estudo. O entendimento do funcionamento de tudo é a iluminação. A iluminação completa é a transcendência disso tudo. Mas para transcender tudo, é preciso conhecer o funcionamento aqui. Você olhar, por exemplo, ao exemplo de Jesus, que é o exemplo ocidental de um mestre espiritual que nós temos aqui. Ele falou muita coisa sobre o sistema de controle que havia naquele tempo. E descodificou e desconstruiu. Para depois chamar as pessoas pelo caminho que era. E isso é o que eu faço. Eu descodifico, mostro que não existe lados, que esses lados é uma ilusão. Mostro que existe um sistema, um poder por trás dos governos aparentes do mundo. Existe um poder que manipula a cabeça das pessoas, que hipnotiza as massas, que cria uma prisão mental. E aí eu mostro, através dos ensinos espirituais, como é que a pessoa pode se libertar disso tudo e transcender. E como é que pode, enquanto está aqui manifestada como ego, agir de uma maneira melhor. Mas não é fácil. É uma peleja. É uma peleja. As pessoas às vezes vêm me perguntar o que é que elas devem fazer. Eu não posso responder a isso, não. Isso é... decidir o que cada um deve fazer faz parte do despertar da consciência. Eu estou escolhendo o que eu devo fazer. Eu estou trabalhando pela união. Você olhar bem, os mestres trabalham pela união. E eles pedem para que nós os imitemos. Nós devemos examinar bem isso. O que é ser um ser espiritual? O que é ser um ser desperto aqui na Terra? Não é só fazer vídeos de YouTube, não. Não é só lançar flores aí, né? E dizer namastê. Não é só isso, não. Existe um lado prático nisso aí. E esse lado prático, ele precisa ser trazido para a nossa vida. A vários níveis, a vários níveis.
Mas a maior parte das pessoas, infelizmente, quer ficar só nas teorias, nos estudos, leitura. E o que está a acontecer hoje em dia na Terra é que todos estão sendo chamados para o jogo. Todos. Aqueles que estão despertos na consciência não vão escolher os lados que o sistema oferece. Neste jogo, todos estamos a ser chamados a julgar este jogo. Está se intensificando a coisa. A coisa está se intensificando. E ninguém vai conseguir ficar de fora deste jogo. Aqueles que estão verdadeiramente despertos, aqueles que estão verdadeiramente espiritualmente despertos, não vão escolher nenhum dos lados que o sistema de controle oferece. Esses vão escolher o lado do espírito, o lado da consciência, da verdadeira luz, da união. Não tem meio termo nisto aqui. Porque é o único caminho. E quando digo único, não estou a ser dogmático, eu tenho que falar aquilo que é. É o único caminho que é real e verdadeiro. É o da união entre as pessoas. As pessoas não se unem, estão em desunião, então esse caminho não é o caminho da obra maior, da espiritualidade maior. Não é. O Daniel diz, não acho que devas mudar, mas parece-me que as pessoas ficam assustadíssimas com esses assuntos. Devem ficar. Se não ficarem assustadíssimas, Daniel, é porque elas não estão a tomar consciência. Precisam tomar consciência da seriedade da coisa. A coisa é muito séria, Daniel. Tem muita gente sofrendo, cara. Já chega. Né? Mas existe um caminho para nós transcendermos isso tudo. Existe esse caminho, que é isso que os mestres têm trazido. Mas enquanto nós, egos, estamos aqui materializados, nós precisamos saber o que fazer. Porque se as pessoas ficam assustadíssimas, então é porque o problema é muito grave. E se o problema é muito grave, não adianta olhar para o lado. E é isso que está a acontecer hoje em dia. É que não dá mais para esconder, não dá mais para fingir que não está nada a acontecer. A internet e a televisão, primeiro a televisão, mas depois a internet, começou a aproximar tudo o que é problema. Mas por outro lado, começou também a aproximar tudo o que é solução. E hoje as pessoas estão a ter muito mais dimensão do problema que nós estamos a criar como humanidade. Então parece que a coisa está virada do avesso. Mas a casa está a ser arrumada. Se a pessoa não ficar assustada inicialmente, é porque ela não está tomando consciência do que é. Mas depois, quanto mais nós nos fortalecemos espiritualmente, nós ficamos fortes por dentro. Não tem mais essa história de tristeza, de depressão, de pensamentos derrotistas. Não tem mais isso, cara. Quem se fortalece espiritualmente descobre o seu caminho. Sabe qual é a posição que deve tomar neste jogo que está a acontecer aqui. E a posição que a pessoa desperta espiritualmente, fortalecida espiritualmente, escolhe, não tem nada a ver com as escolhas oferecidas pelo sistema de controle. É algo completamente transcendente a isso. É algo que é tão diferente que as pessoas, quando encontram, as pessoas ficam confusas que não sabem como é que vão classificar. Que é o que acontece com o meu trabalho. Como eu estou fazendo um trabalho pela União, estou procurando fazer trabalho nas comunidades, como eu já fiz, as pessoas ficam confusas. Aí o pessoal que defende o Bolsonaro diz que eu sou comunista, e o pessoal que é comunista diz que eu sou nazista, ou fascista, ou extremista. Tem que haver um ista qualquer para que elas me classifiquem. Quem está desperto, quem realmente está desperto, não escolhe nenhum dos lados que o sistema oferece. As pessoas assustam-se. As pessoas, no início, quando tomam consciência, assustam-se.
Mas se a informação for trazida por alguém responsável, a pessoa mostra que existe um caminho, o fortalecimento espiritual faz com que se transcenda isso tudo. Não existe mais depressão com isso. O mundo não mais vai derrotar a pessoa para baixo. Não existe infelicidade, não existe essa coisa de tristeza para baixo. Não, existe missão. A gente fica com o pensamento focado. A gente sabe o que é que está fazendo. Esse povo está tudo assim da rua aí, fazer manifestações. Eles pensam que sabem o que é que estão fazendo. Ninguém sabe o que é que está fazendo, não. Porque eles não conhecem o assunto a fundo, eles não estudam a fundo. Nem o funcionamento do sistema de controle, nem a espiritualidade, da natureza espiritual, de o que eles são verdadeiramente. Então eles não podem estar a fazer boas escolhas, podem estar a fazer escolhas conscientes. Boa noite, Kelly. A Kelly não vota mais. Não vota mais, aí tem que examinar o que é que está fazendo, né? Não vota e aí? Fica só aí assim? Não vota? A Sónia diz, é impressionante, as pessoas não perceberam que estamos inclusive no looping de voto de esperança e voto de protesto. Pois é. O voto de esperança é sempre no Messias, né? No político Messias, Salvador. E o voto de protesto é sempre contra o regime anterior que foi o errado. O governo anterior é sempre aquele que está errado. Em todos os países essa fórmula funciona, Sónia. Em todos os países, cara. Eu já morei Este é o terceiro país onde eu estou morando. E eu tenho conexão através de notícias, né? Com o mundo todo. E eu vejo essa fórmula ser aplicada em todo lugar. Que é incrível que funciona sempre, né? A culpa é sempre do governo anterior. Então vamos agora ter esperança que agora é que é. Aí vota-se naquilo que agora é que é, em forma de protesto contra o governo anterior, que é o culpado da desgraça em que o país está. Aí no outro governo a seguir, aquele governo já é o problema. Se era a solução e a esperança, passou a ser o problema. E agora o outro a seguir é aquilo. E essa fórmula repetida, 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 é incrível, não é? É incrível como é que as pessoas não veem. Cara, se for um cara com 20 anos, pronto, o cara está há 20 anos aqui, começou a tomar há pouco tempo atenção ao funcionamento do sistema, não ligou muito a eleições, porque elas são de 4 em 4 anos, é natural que o cara não se tenha percebido. Mas uma pessoa com 40, 50 anos, cara, já passou tantas eleições na vida dela, ela não vê o que está a acontecer. A fórmula é sempre a mesma. Alguma coisa está errada, né? Uma coisa está errada, a pessoa não vê essas coisas. Por que é que ela não vê? Por que é que ela não entende como é que o sistema funciona? Por que é que ela continua espiritualmente adormecida? Porque aí cola com o que o Daniel estava falando lá em cima. A pessoa não entende o sistema que a oprime porque ela nem sequer se apercebe espiritualmente. Quanto mais ela se vai apercebendo espiritualmente, mais ela vai descodificando o sistema. Quanto mais ela descodifica o sistema, mais ela se interroga, mas afinal o que eu sou? Afinal, qual é o sentido da vida? Eu nasci, nós somos escravos há milhares de anos aqui no meio disto tudo, qual é o sentido da nossa existência, afinal? E o início, quando nós tomamos a consciência disso, é um impacto, assim, na consciência, no pensamento da pessoa, no sentimento. Eu já vi pessoas realmente até entrarem em depressão nos primeiros tempos de despertar, porque o negócio é brabo. O negócio é brabo. Quando a pessoa começa a despertar inicialmente, tem pessoa que não aguenta se não tiver alguém com ela que lhe mostre que existe um caminho, que não é tanto assim. Né? A desgraça é muita desgraça, mas ao mesmo tempo existe um caminho, existem soluções. Se não tiver ninguém, às vezes a pessoa pode afundar e não conseguir sair. Né? Por isso é que é bom nós nos encontrarmos também virtualmente, porque nós estamos a despertar para estas coisas, então é bom encontrar alguém que fale o lado positivo da coisa. E se nós observarmos, há milhares de anos isto funcionando assim, né? E isso que a Sónia fala aí, essa looping de voto de esperança e voto de protesto, é um esquema
que funciona há séculos que isso está funcionando. Né? Há séculos, não digo, né? Mas pelo menos há 100 anos em alguns países, né? Ou há mais. E é incrível que continua funcionando. A culpa é sempre do governo anterior. Pois é, Alice, é isso que a Alice está a dizer. Faz parte da estratégia de missilismo político. Boa noite, Paulux. O Ellison está perguntando se alguém já leu o livro Desobediência Civil do David Tora. Eu ainda não. Boa noite, Renato. Renato diz: as pessoas só se unirão através de algum bom exemplo e sempre que sai na frente está sujeito a levar pedradas. E ainda mais do que isso, Renato. Se as pessoas. Se alguém sai na frente, então o cara já é um líder. E aí não há união. A união baseada no líder, o líder morre, acabou a união. Não é? Então é bom a gente ver se a gente consegue se unir, sem precisar de ninguém na frente. Vamos todos. Não é? Vamos todos de ombro a ombro, trabalhando juntos. Mas não se funda isso com aquelas visões comunistas de reforma agrária e reforma operária. Isso é uma coisa que às vezes o povo confunde um pouco. Mas é nós nos unirmos através do trabalho, através do pensamento inteligente, através da vontade, através do sentimento de união. Mas sem ninguém ir na frente. Alguém vai na frente em situações esporádicas. Existem situações que alguém deve ir na frente, porque aquela pessoa tem mais experiência naquela área, mas terminando a tarefa ali, aquela pessoa não mais está na frente. Aí vai o outro à frente, noutra situação. Eu costumo dar o exemplo de cavar um poço. Se ninguém das pessoas que estiver ali souber cavar um poço, mas tiver um cara que sabe, ele ali naquela situação, ele é o líder. Né? Mas quando terminar de cavar o poço, o cara já não é mais líder. São detalhes. Essencialmente, nós devemos despertar o sentimento, porque os detalhes, depois, quando nós começamos a olhar, aí nós já estamos sonhando como construir uma civilização mais perfeita. E neste momento ainda é bom nós estudarmos já como será na outra margem, na margem união, como será viver união. Mas hoje é bom nós sabermos ver que passo é que nós damos agora, o que é que nós podemos fazer agora para semear a união na consciência e no coração das pessoas. O que assusta não é só escolher um lado, mas sim as consequências do que escolheram por nós. Pois é, Renato. Mas aí vem aquela coisa de as pessoas estão escolhendo por nós porque nós vamos estar sempre dentro do sistema. Mas interiormente ninguém escolheu por mim, não. Eu sou o que eu sou. Ninguém vai fazer de mim algo que eu não sou. As pessoas estão escolhendo. Nós estamos aqui na Matrix, né? Mas isso não tem que assustar. Dá assim uma vertigem, né? Dá uma vertigem nós pensarmos no que é que poderá vir a ser instaurado aqui no Brasil, né? Mas não convém a gente se assustar, não. Existe um mundo interior. E nós vamos escolhendo aquilo que devemos fazer. Eu vou trabalhando, fazendo esse trabalho que eu tenho vindo a fazer e estou continuando a fazer. Vou começar um trabalho agora aí numa comunidade aqui perto, plantando as sementes da união, da independência do Estado. Isso é ilegal? Plantar plantas? Fazer com que as pessoas tenham mais qualidade de vida? Ou que as pessoas não sejam tão dependentes? Isso é crime? Não me parece que seja, não. Aí, onde é que isso pode ser classificado como algo ilegal? Como algo inconstitucional? Então, quando nós fazemos o trabalho que é certo, existe sempre um momento que encontramos um outro lado que se opõe ao nosso trabalho. Sempre. Ou quase sempre. Então, Renato, nós devemos estar preparados para o momento em que o Estado vai bater na porta. Tem uma música do Chico Buarque que ele fala sobre isso. Né? Eu sei que o Chico Buarque ele é comunista, né?
Mas ele fez músicas, tem músicas que ele fez muito boas. E uma música do Chico Buarque, ele fala: acorda amor, sonhei que tinha gente lá fora, batendo no portão, que aflição são os homens, e eu aqui parado de pijama, eu não gosto de passar vexame, chame, reclame, chame, chame ladrão, ladrão. Ele está falando disso, né? É o momento em que o Estado vai bater na porta. O sistema de opressão vai bater na porta. E ele fica tão assustado que ele não sabe quem é que há de chamar. Porque são os homens que estão batendo na porta, ele vai chamar quem? Aí ele começa a chamar ladrão, ladrão. Então nós devemos estar preparados assim para fazer aquilo, o nosso trabalho. Devemos fazer aquilo que nós achamos que é certo. Que a existência não é só aqui. A existência não é só aqui física. Existe um mundo interior que nós estamos construindo. E esse mundo interior pode nos levar para uma realidade melhor quando desencarnamos. Pode nos proporcionar transcender a ilusão das dualidades e alcançarmos a libertação. Ou pode nos fazer desencarnar para um inferno. Então o que nós estamos aqui a fazer não é só uma escolha de lados políticos e ideológicos, não. É a construção do mundo interior. O que é que eu estou construindo dentro de mim? O Paulo Lux diz: algo que se passa nas esferas do poder. Quem chega lá deteriora-se. Boa noite, Daniel. Boa noite, Paulo Lux. Pois é. O poder corrompe, o poder total corrompe totalmente, já dizia Fernando Pessoa. E o Ellison diz: Daniel, por falar em união, por um acaso, será que um dos lados está falando nos mais de 2 bilhões de desempregados até 2030? Pois é. Os caras... esse tipo de coisas eles não falam. Como, por exemplo, da água. Eu já fiz, acho que foram, sei lá, uns 5 artigos que eu fiz sobre a água, né? O poder de controle sobre a água aqui no Brasil. E ninguém fala sobre isso. E eu até fiz um artigo perguntando por que ninguém está falando sobre isso, nenhum dos candidatos. Fala sobre a água. Sem água ninguém vive, né? Nós aguentamos dentro de, vamos dizer assim, dentro das capacidades comuns, vamos dizer assim, do ser humano, nós não aguentamos 3 minutos sem ar. Já está sujeito a pessoa desmaiar com 3 minutos sem ar. Sem água, 2 semanas a pessoa já morre sem água. E isso aguentar 2 semanas, né? Então os caras estão controlando todas as fontes de água. Está havendo todos uns tratados e acordos por trás que não tem nada a ver com presidente, não tem nada a ver com políticos. São acordos que estão completamente nos bastidores de tudo aquilo que a gente está vendo passar. Na televisão, nas redes sociais, está por trás disso tudo. O real está a acontecer por trás. E a água é uma questão dessas, não é? Porquê é que eles não falam nisso? Porquê é que eles não falam disso que tu está falando aí, desses 2 bilhões de desempregados? Que eu também já falei sobre isso. E nesse artigo que eu pergunto porquê é que eles não estão falando sobre isso, eu também pergunto isso. Porquê é que eles não estão falando sobre os 2 bilhões de desempregados previstos até 2030? É um jogo imenso isso. Um teatro imenso que está a acontecer. E quais as consequências da inteligência artificial total em até 20 anos no máximo? Isso nem eles sabem, Alisson. Os caras... Sim, existem alguns caras que estão falando, né, sobre os perigos da inteligência artificial, mas ninguém sabe realmente. Ninguém sabe qual é o impacto que poderá ter quando a inteligência artificial ganhar independência. O que é que poderá acontecer? O Daniel diz: Daniel, lembro-me de um dono de funerária, candidato a vereador de uma cidade aqui no Pará, que em seu santinho tinha um slogan: fulano amigo, até na morte. Teve uma ótima votação. Dá para acreditar. Fulano amigo, até na morte. Teve uma ótima votação. Espera aí, deixa eu ver. Em seu santinho tinha um slogan: fulano amigo, até na morte. Pois, porque está dando lucro, né? Pois é. Cara, o Tiririca foi reeleito. Não é, Daniel? O Tiririca foi eleito.
reeleito. O Alexandre Frota foi eleito, cara. Tá brincando aqui. Assim, sem palavras, né? Sem palavras. O que se vai comentar? O cara que tem a página, o canal Mamãe Falei, foi eleito também. E deputado não sei de onde. Né? Quer dizer, cara, assim, é um absurdo, né? É um absurdo o que está passando assim na superfície. É essa palavra que eu me estava falhando. É ver que o povo está tudo agindo na superfície e ninguém entende o que é que está acontecendo na profundidade. E na profundidade é que está a acontecer a realidade das coisas. Que é essa questão da água, questão da energia, questão dos desempregados. São 2 bilhões de desempregados previstos até 2030 em todo o mundo. Hoje são 200 milhões. Até 2030 calcula-se 2 bilhões. São 10 vezes mais em 10 anos. O Renato diz, plantar em alguns estados americanos por lei, sim, é crime plantar. Acho que na Califórnia uma senhora foi processada e o juiz deu ganho de causa ao Estado. Sim, Renato, é verdade. Tem estados no Brasil que nem a água da chuva já se pode armazenar. Tem pessoas que já foram presas por armazenar água da chuva. Dentro da sua propriedade privada, a água cai no telhado da sua casa, dentro da sua propriedade privada, e a pessoa não pode armazenar a água da chuva. Ela foi presa. Mas já aconteceu vários casos. E pessoas que plantaram hortas na porta de casas foram presas também. Isso aí não foi só uma senhora, não. Foram vários já. Isso está gerando polémica, porque os caras não querem. Os caras... É aquilo que eu te disse, ó. É aquilo que eu disse inicialmente. A pessoa ter uma hortinha é o grande perigo do Estado. Por que é que o Estado se incomoda tanto da pessoa criar uma hortinha ou armazenar água da chuva? Porque se toda a gente começar a fazer isso, as pessoas ficam independentes. Tornam-se independentes do Estado. Não precisam mais do Estado para nada. Mas é isso que nós devemos ensinar às pessoas. Como é que nós podemos ser independentes? Como é que se cria hortas? Como é que se cria comida? Como é que se cria energia elétrica? Como é que se cria gás a partir do esterco dos animais? Como é que se faz captação de água da chuva e armazenamento? Como é que se faz isso tudo? Como é que se pode construir as nossas próprias casas com o material que existe dentro da propriedade privada da pessoa? Esse tipo de conhecimento não estão querendo que se tenha muita divulgação, não. Mas é isso que eu estou levando para dentro das comunidades. E levo isso para dentro das comunidades embasado por todo um estudo teórico sobre união. É isso que eu estou vindo a escrever. Vou escrevendo e vou divulgando. O Ellison diz, Daniel, você sabe que chega um momento em que os algoritmos tomam decisões por si sós, não é? Ou seja, certo livre-arbítrio, incontrolável. Sim. A questão, Ellison, é o que a inteligência artificial vai fazer com esse livre-arbítrio. Né? Quando a inteligência artificial se tornar independente, o que é que vai acontecer? Aí é que fica o ponto de interrogação. O Paulux diz que falar em inteligência artificial existe um seriado chamado Travelers. É um bom ponto de reflexão sobre os prós e os contras. A terceira temporada será ainda este ano. Aconselho a quem se interessa pelo tema. Eu vou ver se encontro no Telegram. Cara, eu baixo tudo que é filme, série, tudo pelo Telegram. Se vocês não usam esse aplicativo, eu sugiro que usem. Porque, cara, é muita coisa que dá para fazer lá dentro. Muita. Eu tenho baixado imensa coisa. Muita coisa. É pena as pessoas ficarem só agarradas nos mesmos aplicativos. Se nós conseguíssemos, por exemplo, eu criei um grupo do WhatsApp, mas se as pessoas ficassem mais ligadas no grupo do Telegram, seria muito mais legal, porque tem muito mais coisas, muito mais funções. É um mundo aquilo. Só que as pessoas não estão ambientadas, lá vem o hábito, né? E o Renato diz, depois pesquisem esse nome, achei bem interessante. Victor Schauberg, tem a ver com os projetos de união. Legal, vou escrever aqui. Nunca ouvi falar desse cara, não. E, olha, existe. No outro dia eu me lembrei de um autor brasileiro que é o Carlos Rodrigues Brandão. Aí, quem quiser escrever,
Carlos Rodrigues Brandão. Ele escreveu um livro, um dos livros mais lindos que eu já li na minha vida, cara. É desse brasileiro. Chama-se Canção das Sete Cores. Eu vou escrever aqui nos comentários para vocês. Para quem quiser. Carlos Rodrigues Brandão. E o nome do livro chama-se Canção das Sete Cores. Cara, é um livro sobre educação, mas com conexão com as forças da natureza. E união. É, assim, é um livro não é grande, é pequeno. É das coisas mais lindas que vocês podem ler na vossa vida. Muito inspirador. Aliás, eu estou querendo ir buscar esse livro que talvez eu vá ainda fazer um trabalho sobre ele. Aqui, assim, trazer esse conhecimento desse cara, que ele é professor universitário. Cara, não tem nem palavras para... Sim, sabe? Ele tem muito conhecimento, muito, cara, assim, é um mundo, sabe, a gente, quando, eu fico, assim, super feliz quando eu consigo encontrar pessoas assim, mergulhar dentro do pensamento da pessoa e dizer assim, mostra-me, e o cara fica, sério, eu vou procurar esse livro, novamente, talvez eu até tenha na internet, não sei. E vou anotar aqui o Travelers, ver se eu consigo descobrir isso. Também existe o filme Tal, não conheço isso. Paulo Lucas, acredito que vais gostar. A página Seu Seriado tem todos os episódios. A página do quê? Do Facebook? Ou do coisa, do Telegram? Então, meus amigos, eu já estou aqui falando já há mais de 1 hora e meia. Foi um momento muito legal de estudo. Já recebi aqui algumas coisas que eu vou procurar também. Nós trocando informação. Então amanhã vai começar o primeiro estudo, primeira aula, digamos assim. Não gosto de chamar aula, porque é um estudo. Eu também estou estudando. Então vai ser o primeiro estudo do livro Bodhikari Avatara. Traduzido é Caminho para a Iluminação, de Shantideva. Vai ser um estudo muito interessante e já tem um bocado de gente inscrita. Então, amanhã vai começar às 21 horas. Já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pessoas já estão inscritas. Então, muito grato a todos pela vossa presença, por acompanharem. Fico grato por vocês existirem, estarem se dedicando a estudar, partilhem conhecimento no grupo de Facebook, para nós podermos ter acesso às percepções uns dos outros e podemos trocar. Muitas das coisas que eu trago são coisas que as pessoas me trazem. Percepções. Então, boa noite a todos e muita luz!